Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver o livro de ciências e vamos falar um pouquinho, vamos iniciar uma parte da história do Brasil que ficou muito marcada e é até hoje em algumas situações. Nós vamos falar sobre os africanos que vieram para o Brasil, traficados para cá, né? Eles foram praticamente arrancados do seu país, da África, para serem escravizados aqui no nosso país, no Brasil. Então, a gente vai fazer essas páginas aqui, ó, 78, 79 a princípio. E eu gostaria que vocês lessem, eu vou dar uma explicada agora, mas eu gostaria que vocês lessem para compreender exatamente o que eu vou dizer. Então, essa página aqui, ó, africanos longe do continente africano, tornando-se parte da sociedade brasileira. Esses negros, esses africanos, eles foram, essa pergunta que vem de início aqui, ó, você consegue imaginar como seria ser retirado à força do lugar onde você vive e da convivência com sua família e ser levado a um lugar onde não conhecesse ninguém nem se falasse mesmo a língua? Então, imaginem-se nessa situação. Vocês serem arrancados, tirados à força do lugar de onde vocês moram para morar em outro país, falando outra língua, longe da sua família, longe de tudo que você convive, de tudo que você gosta, de tudo que você é feliz. Imagine isso. Deu para pensar como seria a sua vida? Seria legal? Não, né? Foi exatamente isso que aconteceu com os africanos. Eles foram tirados à força do seu país e trazidos aqui para o Brasil. Foram para outros países também, foram traficados também para os Estados Unidos. Mas a gente vai se prender somente aqui ao nosso, Brasil. Então, eles vinham de lá, eles eram tirados de lá do país deles, da África, e vieram para cá. Só que nesse caminho, a viagem era muito sofrida, muito torturante, muito penosa, porque eles vinham em navios, os chamados navios negreiros, e eles vinham assim super lotados, e não era navio assim bonitinho, com cama, com acomodação, com comida, banheiros, nada disso. Eles não tinham nada, eles eram simplesmente jogados no porão do navio, todos amontoados, com pouquíssima comida, quase nada, e quando tinha era alguma coisa muito ruim, pouca água e sem nenhum tipo de higiene também, tá? Então imagine as condições que eles chegaram aqui. Muitos morreram no caminho, tá? Só para deixar claro, muitos morreram nesse caminho, tá? Nem chegaram até o Brasil. Então, eles desembarcavam aqui no nosso país, lá em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Bastante homens, mulheres e algumas crianças, tá? Então, eles recebiam, quando eles chegavam aqui, eles já vinham com o destino certo para serem vendidos. Então, eles davam assim uma geral neles, limpavam, cortava cabelo, deixava eles bem apresentáveis, com os dentes limpos, porque naquela época, 1500 e tanto, né, logo após o descobrimento, eles prezavam que o negro, o africano que ia ser escravizado, ele tivesse bons dentes, porque assim não dava trabalho, não dava prejuízo para o seu dono, né? Então, eles deixavam assim essas pessoas mais apresentáveis fisicamente para que pudessem ter um bom valor na venda, né? Vender a um preço alto. Só que essas pessoas, elas vinham de lá da África, elas tinham uma profissão nas suas cidades, no lugar onde elas viviam, como qualquer um de nós, tinham suas profissões, tinham sua família, tinha tudo bonitinho, e de repente foram tirados de lá e trazidos para cá.
Então, eles eram negociados nos mercados. E de lá eles iam para os engenhos. Os engenhos eram as fazendas de cana-de-açúcar, que depois eles iam colher essa cana, transformar em rapadura e transformar em álcool, ou até a cachaça, né? Na época que eles faziam muito disso, tá? Então, a rapadura, o açúcar, a cachaça, né? E muito tempo depois veio o álcool, só que o álcool já é outra história. Bom, então eles vinham e muitos iam para as fazendas, para a agricultura, para a cana, e outros vinham para a cidade, ficavam nas casas, as mulheres trabalhavam nas casas como empregadas domésticas, como amas, na época elas cuidavam das senhoras, né? Ficavam fazendo companhia, ajudavam a se vestir, porque elas tinham muitos vestidos, muitas saias para vestir, então elas ajudavam também nisso, ajudavam no banho, ajudavam a cuidar das crianças. Esse era o papel das mulheres na época, e dos homens era o serviço mais pesado. Não que as mulheres não fizessem serviço pesado, sim, faziam, tá? E aí, aqui do lado vocês têm, ó, esse texto que vai explicar um pouquinho de como era, tá? A vida deles lá e como aconteceu para cá. Aqui, essa legenda aqui, isso daqui são algumas palavrinhas que talvez vocês não saibam o significado. Tem alguns termos aqui africanos, que vocês vão entender o significado depois de ler, e ler o texto junto, porque senão não dá para entender o que significa cada coisa, tá? Então, aqui tem uma perguntinha que eu gostaria que vocês respondessem, tá? No trecho acima, o autor diz que um africano no Brasil encontrava gente estranha de outras Áfricas que não a sua. Com base no que você estudou sobre os africanos no capítulo 1, por que você acha que o autor usou a expressão outras Áfricas? Vocês podem voltar lá no capítulo 1 e dar uma olhadinha, tá? Para poder responder. Essa aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão ter que ler esse texto para compreender o que é que o autor está dizendo. Por que eles encontravam gente estranha de outras Áfricas que não a sua? Porque, ó, pessoal, diante de tudo que eu expliquei aqui, ó, ele vinha de um lugar, esses africanos, eles vinham de um lugar onde eles estavam ali firmes, tranquilos, com as suas famílias, com seus trabalhos, suas profissões. De repente, eles foram tirados à força de lá e chegaram aqui, e às vezes até eles encontravam outros africanos aqui, até mesmo nos navios eles eram colocados todos misturados, porque tem determinadas regiões da África que falam uma língua e outras regiões falam outra língua completamente diferente, certo? Não é como no Brasil que nós falamos o português. Lá na África, alguns países de lá, eles têm línguas diferentes. Então, às vezes, eles encontravam pessoas que não eram dele, que naquele vilarejo que ele morava, falava-se uma língua. E ele encontrava com outro africano de outro vilarejo que falava uma língua completamente diferente da dele. Então, eles não se entendiam. Então, eram várias Áfricas numa mesma África, tá? Mais ou menos é esse o sentido, tá? Eu quero que vocês leiam esse texto aqui. Pensem para responder. É somente essa letra A para responder, tá bom? Essa B não precisa, é só essa daqui. É resposta pessoal e eu quero que vocês pensem para responder. Por isso que eu expliquei tudo antes, tá bom?